Estamos começando a gravar. Esta que é a quarta aula da nossa matéria de Hermenêutica e Exegese Bíblica 1. Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Repito, hoje é a quarta aula da nossa matéria de Hermenêutica e Exegese 1. Hoje é o quê? No Brasil, se alguém se lembra do Brasil, 7 de setembro de 2022, dia da independência do Brasil. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Meu Deus, que Deus ajude, né, o Brasil superar um momento difícil que está vivendo e que possamos orar neste dia, né? Creio que alguns de vocês, se não todos, se lembraram de estarem orando pelo Brasil nesta noite. Nossa irmã Sofia, que agora virou Jennifer, né? É um negócio bem engraçado, né? Ela entra como Sofia, depois vira Jennifer. Tá ali, Deus abençoe. É interessante, né? É a única que consegue fazer essa troca, né? É questão de segundos, né? Que muda ali na telinha o nome dela, mas esse é um privilégio, né? Para qualquer um ter dois nomes ao mesmo tempo. Sofia, o nome da filha dela, por isso que aparece ali na telinha Sofia, então, mas o nome dela é Jennifer Jackson. Irmãos, quero apresentar aqui a nossa irmã Angélica Bonjour. Se formos traduzir ao pé da letra, é Angélica Bom Dia. Tá? O bonjour, que em francês é bom dia. Então, nossa irmã Angélica Bonjour é a nossa convidada para estar hoje aqui para conhecer a turma da quarta-feira, né? É como nós costumamos dizer, ela está fazendo um drive-thru free, tá? Para nos conhecer. Se ela gostar, aí a decisão dela em ficar conosco será muito bem-vinda. Se ela não gostar, ela fica bem na liberdade de escolher. Mas queremos dar as bem-vindas à nossa irmã Angélica, tá? Que nós dizemos para a nossa irmã Angélica, nossa convidada dessa noite. Isso. Bem-vinda em nome de Jesus. Isso, seja bem-vinda, nossa irmã, que Deus abençoe, que o Espírito Santo, né, possa lhe falar, né, através da ministração desta aula de hoje, né, e a senhora desejando, gostando e tomar a decisão de estar conosco na turma das quartas-feiras, depois só conversar conosco em off, que estaríamos lhe dando todas as orientações conforme já havíamos, né, previamente conversado, né, nós conversamos com a irmã Angélica ontem por telefone. Então, eu disse para ela, não, seria interessante a senhora nos conhecer, e nos conhecendo, aí a senhora fica com mais segurança em tomar uma decisão. Deus abençoe a todos vocês que, com muito esforço, né? Com muito esforço estão aqui. Obrigado, família Soares, né? Parece os três mosqueteiros, né? Portos, D'Artagnan e Aramis estão ali, né? Faltou o D'Artagnan, é Athos, Portos e Aramis, está faltando o quarto. Nem sei quem. Ah, já sei, o passarinho deles é o D'Artagnan. Tem algum lugar aí dando volta. Obrigado, irmão Jobé, pastora Darlete, irmã Lediane, irmã Jennifer, irmão Zandra, irmã Fernanda, irmã Eliane, irmã Daniela. Obrigado pelo grande esforço que cada um de vocês colocaram nesta noite. Eu sei que às vezes é muito desafiante estar aqui, né? Porque vocês têm uma vida de trabalho, né? E com vida de trabalho eu sei que não é às vezes muito fácil conjugar compromissos de trabalho, compromissos de escola, enfim, mas louvamos a Deus pela grande misericórdia que Ele tem tido para com cada um de vocês, com cada um de nós. Vamos à nossa apostila, por favor, na página 9, página de número 9. Nós estamos estudando o contexto histórico da Bíblia. Só para dar uma rápida revisão, tá? Uma rápida revisão pelo fato que a irmã Angélica está conosco, tá? Então, valeria a pena dar uma rápida revisão. Se a irmã Angélica depois puder dar uma olhadinha na página 6, nós estamos estudando lá em cima, na página 6, os contextos da Bíblia. Os contextos da Bíblia são a chave que nos ajudam a interpretar o texto dentro do seu devido contexto. Por muitos ignorarem, como já havíamos falado nas duas últimas aulas, por muitos, incluindo pastores, pessoas usadas por Deus, entende? Muito usadas, mas temos que entender que a palavra de Deus nos ensina em 2 de Pedro 3,18,
que temos que crescer na graça e no conhecimento. A graça fala da unção, correto? Fala do poder de Deus. E o conhecimento é a necessidade que temos de investigar, de estudar, de examinar o texto bíblico. No momento que o cristão só vive da graça e desacredita, ou descarta, ou não considera a necessidade do seu crescimento pelo conhecimento, claro que ele vai ter seríssimos problemas, sobretudo na compreensão do texto. Veja bem, meus irmãos, Deus jamais vai se responsabilizar pela nossa má interpretação da sua palavra, porque ele mesmo, na sua palavra, orienta que deveríamos examinar as Escrituras. O próprio Jesus mesmo disse em João 5,39. O apóstolo Paulo mesmo orienta a Timóteo e a Tito, que eles deveriam se dedicar no estudo da Escritura Sagrada. O apóstolo Pedro, se você ler com atenção na primeira e na segunda carta que ele escreveu, Pedro, segundo os historiadores, era um homem de pouquíssimo estudo, era um pescador. Dois historiadores afirmam que ele era um semi-analfabeto, certo? E ele mesmo reconhecia a grande necessidade, né, dos cristãos estarem se dedicando ao exame, ao estudo da Sagrada Escritura. E um grave problema que vemos na vida de muitos cristãos bem intencionados, muito usados por Deus, é o desconhecimento da hermenêutica e da exegese bíblica. E esse desconhecimento é natural, vai levar com que muitos interpretem o texto bíblico à sua maneira, não a maneira como a própria Bíblia coloca. A lei dos contextos, como está aqui na página 6, já havíamos falado, só para a irmã Angélica ter uma visão panorâmica, é a chave mais importante de toda a hermenêutica bíblica, porque ela vai nos ajudar a interpretar o texto pelo contexto. Nunca nenhum texto bíblico deve e pode ser interpretado isoladamente. Todo texto na Escritura depende de um contexto. E aqui estão os 6 contextos: o geral, o imediato, o remoto, o referencial, o histórico e o literário. Lembram-se de todos esses 6, tá? Quantos aqui se lembram? Qual é o mais importante? Nós já falamos isso na última aula. De todos o histórico, o irmão Zandro está ligadíssimo. Né? Quando ele falou histórico, deu até uma luz ali, né? Uma luz amarelada que está do lado direito, só vendo assim, isso é a luz da graça de Deus. Irmão Zandro ele tem um painel de cores no fundo lá da casa dele que eu tenho que conhecer pessoalmente. Não, eu tenho que... Irmão Zandro, em outubro eu vou aí, pode acreditar, né? Vamos tomar um café para a gente ficar os dois arreados. Outubro, eu vou estar aí 4 dias, né? Já estou esperando a confirmação de um pastor de Lowell, e aí eu faço a ponte e caio aí na ilha, se Deus quiser, mas a gente vai estar aí. Se Deus quiser, eu lhe aviso com antecedência. Não tenho ainda paraquedas para cair aí, mas a gente vai chegar aí, se Deus quiser. Ok? O contexto histórico é o mais importante. E nós já começamos a estudá-lo, não é, na página de número 9, né? Como já falamos na letra A. O contexto histórico tem a ver com a época, com a cultura, com a ocasião e com o propósito original do texto que se estuda. Falamos sobre o que é estritamente cultural, ou seja, o que está ligado à cultura do Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I, a partir do momento que o cânon, né, que o conjunto dos 66 livros da Escritura Sagrada ele é fechada. Aí vem a letra C. Eu vou deixar para o finalzinho o exercício que eu deixei, né, de maneira voluntária, opcional, ninguém é obrigado, tá? Mas olha só o que eu quero entrar aqui na letra C. O que tem significado um determinado texto bíblico para os primeiros destinatários do referido texto e qual é a aplicação deste mesmo texto aos tempos nossos e à vida que hoje a vivemos? Saberá o leitor fazê-lo com sabedoria, ciência e discernimento? Lembra-se que falamos na aula passada que existem 2
princípios de interpretação baseados, não é, nesta letra C. Alguém se lembra sobre esses 2 princípios? Vamos lá, se alguém se lembra, se alguém anotou. Eu sei que ficou gravado na aula. Agora, se você reveu a aula... Sim, irmão Zandro? Princípios universal e atemporal? Isso, irmão Zandro tá ligado, tá? Os princípios universais e atemporais e os princípios locais e temporais. Lembra-se que nós falamos disso? Tá? Os princípios universais e atemporais, eles são aplicados em toda a Bíblia. Não depende de tempo, de local, de raça ou de nação. Quem se lembra disso, gente? Quem se lembra disso? E vocês não podem esquecer disso, não, pelo amor do guarda. Se vocês esquecerem disso, é capotagem na certa, né? Vocês vão capotar, ó, 1, 2, 3, 4, e para levantar o carro vai ser complicado. Aí vem os princípios locais e temporais. O que são os princípios locais e temporais? São princípios bíblicos unicamente válidos e usados numa época. Exemplo, esses princípios locais, na sua maioria, são todos voltados à nação de Israel, ok? E usados no tempo do Antigo Testamento. Exemplo de princípio local e temporal: a guarda do sábado, a circuncisão. São princípios que Deus deu para quem? Para a nação de Israel. E alguns deles para serem cumpridos lá no passado. Mas, pelo que nós estudamos, este é um princípio voltado a um povo, a uma nação. Então, os judeus até hoje guardam o sábado, não é? Passam pelo rito da circuncisão, não comem carne de porco e assim por diante, tá? Já tem outros princípios que ficam somente estacionados no Antigo Testamento, porque nós não vemos Jesus Cristo, nem o apóstolo Paulo, nem Pedro, Tiago, João e Judas confirmando-os dentro da estrutura do Novo Testamento. Como eles não confirmam isso dentro do Novo Testamento, correto? Concorda comigo? Então, a aplicação só fica limitada, restrita ao Antigo Testamento. Lembram-se disso? Quem se lembra disso? Eu vou estar recapitulando para ficar bem claro isso, porque isso aqui é uma chave de enorme importância. Aí temos, então, na letra D. Pastor, só uma dúvida. Passa. Essa confirmação no Novo Testamento são somente para esses 4 apóstolos e mais Jesus? Pedro, para os... Jesus Cristo é o primeiro deles. Anotou? Sim. É o primeiro. Se Jesus confirma, batemos o martelo, o que ele falou está falado. Depois de Jesus Cristo, na ordem, é para o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo? Porque ele é o responsável da redação de 40% do Novo Testamento. Lembra-se disso? O apóstolo Paulo é responsável pela redação de 13 cartas, de 13 epístolas. Então, o segundo na ordem é o apóstolo Paulo. Depois, o terceiro na ordem é o apóstolo João, porque ele escreveu 3 epístolas. Depois, o quarto na ordem é Tiago, embora ele escreveu só uma epístola, mas de grande importância. E o quarto na ordem é Judas. Então, vamos lá. Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas. Fora desses 4 apóstolos e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não existe nenhuma autoridade canônica, ou seja, autorizada pelo Espírito Santo, que tenha deixado registrado confirmações dessa natureza. Se Jesus confirma, é o principal. Se o apóstolo Paulo confirma, o princípio lá do Antigo Testamento, ok? Se Pedro, Tiago, João e Judas confirma, fechou. Esse é o critério. É como fosse uma balança, entende? Nós temos, então, que buscar os pesos pesados desta balança. Fora destes que estamos mencionando, não existe nenhum outro critério de autenticação, né? Que a Bíblia ela trabalha
com critérios de autenticação. É como a impressão digital, não é? Hoje você tem um telefone celular, eu creio que vocês devem conhecer, né? Alguns telefones celulares, eles não precisam mais da senha, né? Do número PIN. Basta você usar a sua digital e pronto. Alguém conhece esse telefone celular assim? Só coloca digital, bum, já está abrindo o telefone. Então, é a mesma coisa. A Bíblia, para ter uma doutrina confirmada, tem a digital. De quem? Jesus, os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e João e Judas. Eles são, então, a digital de identificação, de autenticidade do texto bíblico. Mas vamos lá. A exegese é uma tarefa histórica, uma vez que a hermenêutica ela nos ajuda a interpretar o texto corretamente pelo contexto, na base dos 6 contextos, a exegese ela já trabalha o quê? Com uma tarefa histórica, ou seja, de todos os contextos da Bíblia, como já estamos falando, o mais importante é o contexto histórico. E a exegese ela desempenha um trabalho brutal. Vamos lá. Esta tarefa histórica envolve alguns relevantes aspectos. Agora nós vamos entrar numa parte que realmente é difícil, mas a gente vai bem devagar para você, aos poucos, assimilar esta realidade. O idioma. Em quantos idiomas foi originalmente escrito a Sagrada Escritura? Alguém se lembra? Já passamos por essa matéria. A Bíblia falou 3 idiomas. Quem pode mencioná-los, por favor? Hebraico, aramaico e grego. O grego koiné. E grego koiné. É importante deixar destacado. Koiné. Existem 2 tipos do idioma grego. O koiné e o clássico. Tá? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Deixe bem registrado isso, porque a palavra koiné quer dizer do povo, grego popular. Ok? Na Grécia, hoje, não se fala o grego koiné nas ruas, se fala o grego clássico só nas faculdades, nas universidades e nas igrejas é que se fala o grego koiné, que na Grécia hoje é chamado de Ancient Greek, ou grego antigo. Então, hebraico ocupa 90% do Antigo Testamento, aramaico ocupa 10% do Antigo Testamento e o grego koiné ocupa 100% dos 27 livros inspirados. Vamos lá. Então, nós temos que levar em consideração a estrutura desses 3 idiomas. Importantíssimo. Então, pastor, você é obrigado a estudar em algum momento, sim. Em algum momento, que não vai ser agora, será no bacharel em teologia, para aqueles que desejam chegar até lá e puderem chegar até lá, vamos ter uma noção. Não é que eu vou aqui tomar a pretensão de ensinar, dar um curso completo de hebraico e grego, porque é completamente impossível, né? Num curso de teologia, no bacharel em teologia, só se dá uma introdução ao hebraico bíblico, introdução ao grego bíblico e hebraico 1 e grego 1, que é apenas um pontapé inicial, né, para o aluno entender como funciona os idiomas antigos da Bíblia, que são muito diferentes, não tem nada a ver com a língua portuguesa, não tem nada a ver com o inglês, não tem nada a ver com o espanhol, não tem nada a ver com nenhum idioma conhecido. A estrutura do hebraico é completamente diferente. Quem não sabe, o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Não existe no hebraico vogais, A, E, I, O, U. Só existem consoantes. E aí, como é que se faz para identificarmos as vogais no hebraico? Através de sinaizinhos que são colocadas em cima, embaixo e nas laterais das consoantes. São 22 consoantes que tem o alfabeto hebraico. Se alguém já teve a curiosidade de abrir o Salmo 119, vamos abrir o Salmo 119, não sei se você já teve essa curiosidade. Se você não teve, vou deixar agora você curioso. O Salmo 119 mostra exatamente todas as letras do alfabeto hebraico. Salmo 119. Eu quero acreditar que alguns de vocês já passaram por esse salmo e já deram uma olhadinha nele, né? Quem já passou pelo Salmo 119, por gentileza? Isso. Quem já teve a curiosidade de fazer a seguinte pergunta? O que é isso aqui? Aleph, Bet, Dalet,
Gimel, Re, Val, Zain. Alguém já teve essa curiosidade de se perguntar o que é isso? Está aí na sua Bíblia essa disposição? Veja aí na sua Bíblia, no Salmo 119, a cada grupo de 8 versículos, tem um título bem na parte de cima, como fosse um cabeçalho. Alguém está vendo isso na sua Bíblia? Ou não? Só para orientar vocês, tá? Do versículo 1 ao versículo 8 do Salmo 119, na maioria das Bíblias, tem um nome. Que nome você vê? É tipo um cabeçalho. Aleph. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí, do verso 9 ao verso 16, tem lá em cima do cabeçalho outra letra, outro nome. Que nome seria? Bet. Bet. Não é tia Bet, não, é Bet. Ok? Depois do verso 17 ao 24, qual é o nome que vocês estão lendo? Gimel. Gimel. Olha que interessante. Do versículo 25 ao 32. Qual o nome? Ó, pastora Darlete apareceu, não é? É Dalete, não é Darlete. É verdade. Mas é quase perto. Se colocar Quase o não. R, Dalete e Darlete ficam pertinho, né? Então é quase homenageando a pastora Darlete. Oh, meu Deus. Que Obrigada. tremenda, né? Alguém disse que a senhora estava na Bíblia e está aqui, de uma certa forma escondida. Vamos lá. É verdade. Do verso 33 ao 40, qual o nome está lá no cabeçalho? Como? Re. Re. Tem H-E, mas se pronuncia como aspirado. Re. Do 41 ao 48. Val. Val. Uau. Dos 49 ao 56. Zain. Zain. Dos 57 ao 64. Et. Het. Et. Do 65 ao 72. Sete. Tete, perfeito. Depois do 73 ao 80. Yod. Iode. Do 81 ao 88. Caf. Caf. Do 89 ao 96. Lamed. Lamed. Do 97 ao 104. Men. Men. Do 105 ao 112. Num. Num. Do 113 ao 120. Samek. Samek. Do 121 ao 128. Ain. Ain. Olha que interessante. Do 129 ao 136. P. P. Do 137 ao 144. Tsadê. Tsadê. Do 145 ao 152. Coffee. Coffee, não tem nada a ver com café. Parece café, né? Coffee. Quem tem vontade de tomar um tremendo de um café coffee, está aqui na Bíblia. Café não, é coffee. Café parece... seria bom. Seria bom, né? Mas não para mim. Para mim é vigília na certa. Quando eu vou em vigília, eu tomo 2 copinhos de café e fico 2 dias acordado. Acredite se quiser. Vamos lá. Vamos lá. Do 153 ao 160. Hash. Do 161 ao 168. Shin ou Rin. Tem 2 pronúncias. Pode ser Shin, pode ser Rin. E do 169 ao 176. Tal. Então, nós falamos, na verdade, aqui agora, as 22 letras do alfabeto hebraico. Se quiser notar, tá? Então, o Salmo 119, ele apresenta, nesses grupos de 8 versículos, as 22 letras do alfabeto hebraico. Quantos de vocês sabiam disso? Quantos sabiam? Poucos. Isso, poucos. Então, alguns já estão sabendo agora, outros já sabiam. Como? Se eu tinha falado na aula de bibliologia. Isso, ó, o Jobé está com a mente fresca. Gente, eu tenho que ir a Boston colocar um tubinho no cérebro do Jobé para renovar a minha mente, que a mente do Jobé tem 18 anos de uso. A minha começou com 2 anos, então a minha mente tem 61 anos de uso. Pastor, aqui nessa Bíblia King James, no Salmo 111 também tem. Aí tem uma situaçãozinha, que a gente vai falar isso mais tarde. Essa é uma situação bem interessante, que está envolvendo no Salmo 111,
Não quero entrar agora nos detalhes, que vai tomar um certo tá bom. tempinho. Mas é uma situação bem curiosa que pouca gente percebe. O irmão percebeu. Vamos lá, Tá bom. então. Então, falando do idioma, vocês já entenderam, então. E o grego, eu não vou fazer nenhuma demonstração, porque o grego já é uma outra estrutura bem diferente. Aí temos as circunstâncias da ocasião do texto. Isto inclui os padrões de pensamentos do povo na ocasião do texto, de maneira que a mensagem divina fosse bem compreendida por todos. Quais são os povos? Atenção, preste muita atenção aqui na minha pergunta. Quais são os povos que vocês têm detectado na leitura de toda a Bíblia? Quando eu falo de toda a Bíblia, dentro do Antigo e do Novo Testamento. Vamos lá. Aparecem vários povos, várias nações, várias culturas. Vamos tentar enumerá-las na medida do possível. Vamos lá. Tem lógico, evidentemente, né, o povo de Israel. O povo hebreu, perfeito, é o principal de todos, né, porque domina praticamente todo o contexto histórico da Bíblia. Depois nós vimos o povo Egito, né, a história egípcio, perfeito. Então, vamos então enumerar os hebreus, os egípcios, depois... Um grande pé no sapato do povo hebreu, que foi os filisteus, né? Filisteus, perfeito. Aí temos um quarto. Filisteus, cananeus. Os cananeus. Aí, os filisteus estão dentro dos cananeus, né, que é muito grande. São 7 povos que estão dentro dos cananeus. Heveus, perezeus, gigazeus, e aí vai. É tudo eu. Então, os babilônicos? Os babilônicos, importantes, Jubé. Os babilônicos é um povo muito importante que nos ajuda a entender o contexto do livro de Daniel. Outro povo que nós encontramos relacionados na Bíblia. Assíria, porque tem Síria com S e Assíria, 2 S's. Estão se esquecendo de 2 outros povos de grande importância, tremendo, não, 3, na verdade. Vocês estão esquecendo de 3. Tem 3 aí que alguém está se esquecendo e não pode se esquecer. Os romanos, perfeito. Os romanos, você vai entender o contexto histórico do Novo Testamento. Que mais? Os gregos, maravilha. Aí você entende muito bem as cartas de Paulo, sobretudo as de 1ª e 2ª de Coríntios. E quem mais? Alguém está esquecendo de um outro contexto, uma outra nação, de um outro povo muito importante lá do Antigo Testamento. Vocês conseguiram esquecer, gente? Uau! Conseguiram esquecer. Esse aí não pode esquecer de jeito nenhum. Eles dominaram o contexto do livro de Ester e Neemias e Esdras. Os persas. Uau! Então, já falamos aqui de mais de 5 povos. Estão entendendo? Mais de 5 nações. Uma vez que a Bíblia ela se direciona para esses povos e nações, então nós temos que ter muito cuidado quando estamos lendo textos ligados à cultura hebraica. Quiserem anotar, isso aqui é interessante. A cultura hebraica, a cultura babilônica, a cultura persa, a cultura grega, a cultura romana, a cultura egípcia. Então, seriam em torno de 6 culturas que temos que ter uma redobrada atenção quando estamos lendo aquele texto. Quando lemos o livro de Ester, Neemias e Esdras, sabemos, ali domina o quê? A visão da cultura persa. Quando estamos lendo o livro do profeta Daniel, Jeremias e Ezequiel, domina o quê? Tanto a cultura babilônica, como a cultura hebraica. Quando lemos o Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco, nós nos deparamos, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a cultura hebraica e a cultura egípcia e a cananeia, que ela domina muito o livro de Josué, concordam? Juízes. Então, temos que ter um cuidado redobrado em levar em consideração estas culturas, porque essas culturas, queiram ou não, elas serão determinantes, decisivas na correta interpretação e compreensão do texto sagrado. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é importante demais.
Porque quando você não leva em consideração o pano de fundo histórico destas culturas, é óbvio que eu vou interpretar o texto à minha maneira, à minha forma de pensar, e não de acordo como a Bíblia ali está me expondo por causa do quê? Deste contexto chamado histórico. Fora isso, temos um outro problema, os costumes. Meu Deus, que é isso, pastor? Nós estamos fazendo, então, aqui um trabalho agora de arqueólogo. Nós vamos estar cavando. Aí vem os costumes da ocasião, entra a cultura. A cultura envolve alguns fatores relevantes, como folclore, tradições, música, comemorações, poesia, fala, linguagem, práticas que entram comportamentos e procedimentos, usos, vestimentas e posturas. Vou dar a vocês um versículo que, por muitos desconhecerem a interpretação que é feita, é incorreta. Tem um texto que me vem à mente, de Deuteronômio, que diz que homem não usará roupa de mulher. Deixa eu ver aqui onde está esse texto, tem muita coisa na minha mente. Homem não usará roupa, se alguém se lembrar, me passe. Roupa de mulher. Deixa eu ver aqui, estou folheando aqui na minha Bíblia. É um texto muito interessante, e esse texto causa... Deuteronômio 22:5, maravilha. Deuteronômio, abra comigo lá em Deuteronômio 22:5. Eu quero acreditar que você já passou por esse texto. Quem já passou por esse texto? De Deuteronômio 22:5. Poucos. Vamos lá, então. Deuteronômio 22:5. Já falou esse texto para a gente no início também. Isso. Mas isso aqui é importante, ó. Deuteronômio 22:5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Aí, quando nós interpretamos esse texto ao pé da letra, atenção, ao pé da letra, sem levar em consideração o contexto histórico, né, o pano de fundo cultural, o que nós vamos interpretar aí? Então, a mulher não pode usar calça comprida, porque calça comprida é vestimenta de homem. Aí dá problema. Aí se cria a visão de usos e costumes, e não tem uma ligação com doutrina. Com todo respeito, eu falo isso, tem denominações, igrejas que criam a expressão, a palavra doutrina, que na verdade não é, que a palavra doutrina vem de uma palavra grega didarre, que é ensino original das escrituras. E essa palavra ela é usada de forma incorreta. O correto é dizer usos e costumes. Toda igreja, toda denominação tem o seu pleno direito, não é, de estabelecer usos e costumes. Mas se nós traduzirmos ou interpretarmos esse texto, ele vai o quê? Satisfazer a necessidade daquela igreja ou denominação, não é, que, não conhecendo a hermenêutica ou a exegese, vai interpretá-lo o quê? Ao pé da letra. Aí você começa a estudar a cultura e o pano de fundo, que você vai descobrir que entre os cananeus, presta atenção, se você quiser anotar, isso é interessantíssimo, entre os cananeus havia uma cultura idólatra de apresentar as pessoas, os seus corpos, aos deuses em sacrifício. E quando isso acontecia, se usava uma roupa interior, uma roupa íntima, para agradar ao Deus. Por exemplo, a mulher tinha uma roupa íntima própria, particular, e quando ela queria agradar a Nimrod, por exemplo, a Moloque, o Dagon, ela se vestia com aquela roupa íntima, e dessa forma era um tipo de um sacrifício, uma oferenda àquele Deus. A mesma coisa na vestimenta masculina, né? Tinham homens, por exemplo, não existia, vamos aqui falar bem abertamente, não existia naqueles tempos cueca, calcinha para senhoras. Era o que determinava a roupa íntima do homem e da mulher. A posição e o formato de certos panos que eram trançados dentro da área da genitália, tanto do homem como da mulher. Porque, repito, as roupas íntimas, como hoje conhecemos como cueca e calcinha, começaram a aparecer a partir do século XIV, século XV,
século XVI na Europa, entende? Começou a entrar na América Latina no início do século XIX para o século XX, mas nos tempos bíblicos não existia. Então, este texto se refere que era abominação aos olhos de Deus os israelitas, ao entrar em Canaã, usarem roupas íntimas que se assemelhassem aos cananeus, quando apresentavam os seus sacrifícios e ofertas aos seus deuses. Anotado? Está tudo certinho, gente? Isso aqui é importante. Temos que ter muito cuidado na correta interpretação deste texto dentro do seu contexto. Na página 10, olha só, a Bíblia, pelo menos, vamos encontrar 4 culturas principais. Eu mencionei povos, agora vamos às culturas. A semítica, dos povos vizinhos a Israel e da mesma origem. Então, anote aí, o que é uma cultura semítica? Envolve Israel, Turquia, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Egito, todos aqueles países naquele miolo do Oriente Médio são considerados países de cultura semítica, ou seja, tem semelhanças entre si. Depois vem a hebreia. A hebreia judaica ela é unicamente relacionada a Israel, entenderam? A hebreia judaica ela é unicamente posicionada para Israel. A semítica, a diversidade, um pouco dentro de Israel, mas espalhado dentro dos países ao redor de Israel. A helenista está ligada aos gregos, unicamente aos gregos. Por que esse nome helenista? Se você quiser anotar, é interessante. Porque a palavra Grécia, em grego, é Helenos. Então, uma mulher que se chama Helena, a tradução da palavra Helena é Grécia. Muito interessante. Se você conhece alguém, irmã Helena, dona Helena, tia Helena, a tradução do nome dela é Grécia. Olha que interessante, porque a palavra Grécia, no idioma grego, é Helenos. Então, a cultura helenista. E a cultura romana, como já falamos propriamente dito. Agora, preste atenção nesse parágrafo aqui. Ó. Isso muito influencia quanto à comunicação da mensagem bíblica e seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus, sem dúvida o desqualifica como seu expositor. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito ter vindo à existência. Faz-se necessário conhecer as maneiras, costumes e a psicologia do povo no meio do qual o escrito foi produzido. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, suas ideias de tempo, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Aí fazemos aquela pergunta de 10 milhões de dólares, mas, afinal, por que e para que tudo isso? Teve um aluno que, pastor, isso é bobagem. Bobagem? Vamos lá. Agora você vai entender que não é bobagem o porquê de tudo isso. Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio dos feitos humanos, que além do idioma, se quiser colocar um highlight aí, ó, envolve circunstâncias, costumes e lugares. E a conclusão que nós tiramos daí, a palavra de Deus escrita é um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo, ou seja, o crente desinformado, só tem vontade de saber o que o texto significa para ele, aqui, agora, no momento. Não lhe interessa o quê? Olhar o passado. Não, para ele não faz sentido, não tem sentido nenhum, mas claro que tem sentido. O que nós somos hoje, o que vivemos hoje, é resultado de quê? De um passado. A gente lê muito nas redes sociais. Quem vive de passado é museu. Mas se eu não conhecer o passado, como é que eu vou entender o presente que estamos vivendo? E como é que vamos visualizar o futuro dentro de uma perspectiva lógica e coerente? Vamos lá, então. Eu sempre tive muita vontade de fazer antropologia, pastor. Tamo junto. Tamo junto. Tive pertinho. Bom, eu fiz arqueologia secular e arqueologia bíblica, né? Fiz essa loucura, né? Me abracei 16 anos estudando. Não me arrependo. Não me arrependo.
Dizem muito que dizem, né? De médico e de louco todos têm um pouco, né? Acho que eu tenho muito de louco, porque amo história e amo arqueologia, e eu me abracei durante 16 anos da minha vida. Se eu tivesse mais tempo de vida, né? Eu tenho 63 hoje, eu faria tudo de novo, irmãos. Faria tudo de novo, estudaria mais 16 ou até 20 anos se fosse necessário, mas eu sei que Jesus está às portas, eu não tenho tanto café no bule como a maioria de vocês tem, né? Como irmão Jobé, né? Tem muito café no bule para dar, está ali com 14 anos de idade, tem muito gás, né? Irmão Zano nem se fala, né? Está com 16 aninhos, então isso é com vocês, né? Eu em 7 anos, se Jesus não voltar, eu penduro as chuteiras, né? Estou batendo 70 em 7 anos, mas se eu tiver com saúde e vida, eu continuo, né? Mas se eu chegar aos 70 meio quebrado, aí eu me aposento, eu paro. Vamos lá, gente. Quantos entenderam a importância do contexto histórico da Bíblia? Quantos? Alguém entendeu? Deixa eu provar um outro texto que ele é muito usado fora do contexto, lá no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 6. Eu creio que você já passou por esse texto, já leu esse texto, e alguns dão muita cabeçada em cima desse texto. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Perguntinha. Quantos já passaram por esse texto? Quantos já leram este texto? 1 de Coríntios 11, 6. Esse texto aqui, muita gente tem dado cabeçada nele. Por quê? Olha o que diz o texto. Muita atenção aqui, por favor. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Vamos lá. Qual é o contexto histórico que Paulo aqui nos apresenta, ou pelo menos quando você estuda todo o capítulo 11, ele vai te revelar o que é um contexto histórico, um contexto social. O que exatamente Paulo está querendo aqui nos ensinar com essa situação? Alguém se lembra? Alguém já leu? Alguém já investigou? Eu creio que eu já falei isso na aula de bibliologia. Quero acreditar que sim. A irmã Núbia é a secretária da memória, né? A irmã Núbia tem um terabyte que ela pegou emprestado dos 10 terabytes da cabeça do seu esposo. O irmão Wellington tem um tipo, né, de 10 tera, então ela puxa aqui para não deixar ele defasar. Se puxar tudo, ele desmonta ali e aí vai ficar feio, né? O irmão Wellington desmaia aqui na frente da gente. Alguém se lembra, então? Qual é o contexto histórico, qual é a explicação desse texto para você entender no contexto? Alguém se lembra? Eu não me lembro, eu não sei se eu ouvi, mas aqui lendo um pouquinho em cima, me veio a dizer ver se está correto, mas eu mesmo vou falar com as minhas palavras. Ok. É que como se for imitadores de Jesus, que não quer dizer que a cabeça não seja só para ter cabelo, mas sim pensar com a mente, que Jesus é o cabeça, e não com o nosso próprio entendimento. A irmã a irmã está dando uma interpretação que não é incorreta, não é? Mas a aplicação mais espiritual. Mas se a gente fizer uma interpretação contextual histórica, como é que seria? Correto. As mulheres livres e as prostitutas não usavam véu naquela época. Aí está. Se a gente vai no contexto histórico, descobrimos que as mulheres prostitutas, elas eram identificadas nas ruas da Grécia, sabe como? Rapava a cabeça. Eram mulheres com a cabeça ali, não careca, com o cabelo rapadinho. Sabe o cabelo rapado? Não é careca como eu, é o cabelo rapado. Então, quando uma mulher, em qualquer cidade da Grécia, era identificada com o cabelo rapado, já sabia que era uma prostituta. Uma prostituta sacerdotal. Não era uma prostituta qualquer. Anote isso aí, é importante, era uma prostituta sacerdotal. O que é uma prostituta sacerdotal? Que ela se prostituía para o oferecimento aos deuses, como a Júpiter, Minerva, Juno e assim por diante. Então, somente as prostitutas sacerdotais, elas eram identificadas por usarem o cabelo rapadinho.
muitas delas se convertem e fazem parte da igreja de Corinto. Quando elas entram na igreja de Corinto e se convertem, aí deu problema. Que problema? Vários cristãos, vários crentes daquela igreja não gostaram. E aí? Tá tudo aí de cabelo rapado? O que é isso? Prostituta no nosso meio? Foi difícil Paulo trabalhar com esta situação. Então, Paulo dá uma orientação da parte do Espírito Santo. Porque se a mulher não se cobre com o véu, olha só, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Olha só, porque criou-se um disse-me-disse, um burburinho, uma murmuração. Então, a maneira de Paulo controlar essa murmuração, né? O Espírito Santo orientou as prostitutas que se converteram, que usem o véu, até o momento que o cabelo crescer, e pronto, tira o véu, tranquilo. Mas o que acontece? Algumas denominações no Brasil e no mundo interpretam esse texto não levando em consideração o contexto histórico. Concorda comigo? Como a Congregação Cristã do Brasil, é a chamada Igreja do Véu. Quem sabia disso? Congregação Cristã do Brasil, é a Igreja do Véu. Muitas igrejas ucranianas e russas se aderiram a esse costume exposto aqui em 1 Coríntios 11:6. Fazem isso de um costume, mas, na verdade, por desconhecimento do contexto histórico, não sabe o pano de fundo histórico, entende? Que o texto está aqui apresentando. E algumas denominações ou igrejas entram com esse texto para dizer o seguinte: é proibido a mulher aparar o cabelo, porque é bíblico. Não, não é bíblico. Essa é a verdade. Temos que ter muito cuidado para saber o que é contextual no plano histórico e o que é literal para o uso dos dias de hoje. Está entendido essa parte, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só uma pergunta. Faça, por favor. Então, é errado dizer que o cabelo da mulher é o véu? Não. É o que o texto aqui está nos ensinando. O cabelo da mulher, ela é definitivamente um sinal de potestade, um sinal de honra, entende? Um sinal de agraciamento da parte de Deus. Mas vamos usar um pouco de raciocínio, irmã Eliane. Digamos que uma mulher tenha a bênção de ter um cabelo comprido, grande. A senhora sabe que o cabelo comprido grande dá trabalho para cuidar, para lavar, etc, etc, etc. Se, para uma questão de conforto, ela deseja cortar o cabelo, ok, que o faça. Mas o que Pedro recomenda lá na primeira epístola, no capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, que se faça com decência, para não trazer o quê? Escândalo. E algumas irmãs não entendem essa orientação de Pedro, e aí cortam como fossem homens. Não é errado cortar o cabelo, deixo bem claro, à luz da Bíblia. O problema é que algumas se lançam o quê? Aos extremos, aos exageros, a menos que tenha algum problema de saúde, algum problema capilar, Deus sabe, claro, mas algumas fazem por quê? Por vaidade. Cabelo enorme, lindo, bonito, dá na cabeça, rapou, fica igualzinho um gurizinho, um menino. Não sei se vocês já viram isso, né? Irmãs com um lindo cabelo, de repente dá na cabeça, tchum, evapora o cabelo, parece um homem. Você olha para de trás, parece um homem. E isso causa escândalo, entende? É isso que Pedro orienta na primeira carta, no capítulo 5. Você vai lá no capítulo 5, Pedro dá essas orientações. Então, tudo feito com ordem e com decência, honra a Deus, entende? A menos que a pessoa tenha um problema, repito, de saúde, um problema de pele, um problema capilar que não permita a pessoa, entendeu, manter o cabelo comprido e tem que constantemente estar rapando. Eu conheço em Nova York, né, 2 irmãs que têm um problema sério de pele e elas literalmente rapam, ficam igualzinho um homem, entendeu? Mas elas já comunicaram aos seus pastores, a igreja já sabe da situação, então tudo tem que ser muito esclarecido para não haver o quê? Confusões ou equiparações com os padrões do mundo, né? Porque é muito fácil a gente apresentar desculpas querendo dizer que é confortável, mas como diz a Escritura, né? O próprio Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominadas
por nenhuma delas. Então, o equilíbrio é ainda a palavra de ordem, né? Sempre que podemos lutar pelo equilíbrio para não trazer escândalo, né? Porque o próprio Paulo mesmo fala nesse mesmo texto: se você come carne e escandaliza o teu irmão, para de comer carne. Aí eu pergunto a vocês: comer um bom churrasco é pecado? Vamos lá, gente. Fazer aquele holocausto que deixa Papai do Céu alegre e você também aqui na terra é pecado? Não é. Mas se eu disser para você que eu conheço irmãos que se escandalizam com churrasco, você vai acreditar. E são gaúchos. Um gaúcho se escandalizar com churrasco, eu conheço 2, aqui na América, no estado de Nova Jersey. É impressionante. É proibida a palavra, me prova na palavra. Aí usa um texto fora de contexto. E falei, rapaz, então eu nunca vou da tua casa comer jamais também. Isso é uma profanação, assim mesmo, é uma profanação. Só come galinha e peixe. Churrasco de galinha e churrasco de peixe. Falei, meu Deus, porque aprenderam a interpretar o texto de forma o quê? Literal. Não sei se eu estou conseguindo dar uma explicação plausível e equilibrada para a irmã Eliane. Não sei se a irmã Eliane conseguiu pegar, entende? Tudo com decência, com ordem, com equilíbrio, é para o agrado do nosso Deus. Vamos lá, então? Tem muita divergência sobre isso, né? Tem igrejas que proíbem, tem outras que não proíbem, então fica... É o problema do desconhecimento do contexto histórico. É muito comum, irmã, não se espante. Milhões de servos de Deus, com a melhor das intenções na face da terra, desconhecem, né, os princípios básicos da hermenêutica bíblica. Se eles pudessem conhecer 10%, só 10%, meu Deus, muita coisa mudaria da água para o vinho na área do conhecimento bíblico. Mas a gente tem aprendido a respeitar, não é? Cada igreja, cada denominação na sua óptica, no seu ponto de vista, ainda que pelo desconhecimento daquele ponto de vista que é bíblico e genuíno, alguns, infelizmente, sofrem problemas, divergências, polêmicas, e entre nós, tudo desnecessário, entende? Porque a palavra de Deus, ela não é para criar polêmica, não é para criar discussões, é para ser estudada, crida, vivida e aplicada nas nossas vidas. Pastor Luiz, Sim. Para darmos continuidade, né? Um versículo que eu carrego comigo, como nós estamos aqui todos servos do Senhor, né? O próprio Paulo também diz na carta a Romanos, capítulo 12, né? Ele diz aos irmãos ali: eu imploro a vocês, né? Ele diz: rogo-vos, né? Pela compaixão, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Yeah. Então, nós que decidimos servir ao Senhor, nós temos que fazer de tudo que for possível. Inclusive, na resposta que eu tenho aqui sobre a G1, eu vou falar mais ou menos um pouquinho também sobre isso. Nós temos que fazer tudo possível para poder agradar a Deus. E às vezes a gente quer agradar ao mundo, né? Nós queremos copiar do mundo. Às vezes nem questão da hermenêutica, nem a questão das boas ou más intenções de uma ou outra denominação. Sou eu querendo viver igual ao mundo. Aí, independentemente do que a Bíblia diz ou não, eu acabo pecando porque eu quero copiar o mundo, eu quero viver o mundo, eu quero ficar dentro da igreja, mas copiando, vivendo como o mundo. E é um lado bem mais complicado da moeda, né? Tem esse lado super complicado que as pessoas usam como escudo, como escusa, como desculpa, né? Ignorando não somente os princípios da hermenêutica, quando eles são conhecidos, claro, mas, sobretudo, ignorando os princípios de lógica espiritual. Porque Deus nos deu inteligência. Concordam comigo, gente? Quantos aqui creem que Deus nos deu inteligência espiritual? Inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Discernimento. Para sabermos o que podemos, o que não podemos, o que agrada e o que não agrada a Deus. Independente de um conhecimento bíblico profundo, Deus nos tem dado uma coisa chamada inteligência espiritual, que nos termos da Bíblia é chamado de discernimento. Vamos ao contexto literário da Bíblia. Então, nós já falamos do histórico, que é o mais importante, mas o segundo mais importante é o literário. E esse aqui é pesado. Vamos lá. É o significado das palavras quando são combinadas na oração, isto é, na frase. No contexto literário, de muito grande utilidade as unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. Entretanto, é importante
importante ressaltar que se um expositor da Bíblia depender de uma versão que em cada versículo for um parágrafo, como a conhecida ARC Almeida, Revista e Corrigida, outra similar, isto poderá levá-lo a constantes erros de exegese. Então, uma recomendação: se você for trabalhar com contexto literário para interpretar a Bíblia, evite, isso é curioso que eu vou dizer, evite usar a ARC, Almeida Revista Corrigida. Curioso isso. Use Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel. Use qualquer outra tradução da Bíblia em língua portuguesa. Isso se você for levar em consideração pelo estudo do contexto literário. Isso é uma regrinha bem interessante. Você pode estudar à vontade todos os contextos com qualquer tradução da Bíblia, menos o literário. O literário esquece da RC, porque vai te colocar isolado no parágrafo, porque assim como está, né, a maneira como a ARC expõe os versículos como parágrafos, ou seja, como unidades separadas de pensamento, e na verdade não são. São unidades bem interligadas, por isso que a ARC, para você trabalhar com o contexto literário, repito, ela não é recomendável. Qualquer outra tradução, sim. Vamos ver então isso aqui. Um exemplo, pastor? Como? Um exemplo? Vamos chegar lá. Nesse tipo de contexto, logicamente, identificaremos que as palavras somente fazem sentido dentro das frases, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos, então, procurar descobrir a linha de pensamento do autor. Fazemos a seguinte pergunta de vital importância: o que o autor está dizendo e por que diz exatamente? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo número 10. Vamos lá. Já respondendo a pergunta do nosso irmão Zandro. Evangelho de João, capítulo... Vou esperar que todos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, tem 42 versículos. 42 versículos. Cada um dos versículos na ARC, que eu estou usando agora, a ARC, ela trabalha com unidades bem separadas. Você, lendo a grosso modo, vai entender que são temas individualizados, mas não são. E agora nós vamos aqui com o exemplo que apresentamos na apostila. Preste muita atenção. Olha lá. Vamos a um exemplo prático. Vamos reconhecer o que o autor tenciona dizer. Quando Jesus disse, eu sou a porta. Quantos já ouviram falar desse texto? Quantos já leram esse texto em algum lugar, alguma vez? Eu sou a porta. Ok. Entendemos essa expressão como comparação. Eu tinha um coleguinha na escola bíblica dominical, eu tinha os meus 11 anos, ele tinha 10. E quando ele ouvia a nossa professora, a minha primeira professora de escola dominical, curiosamente chamava Ana Eliane. Então eu dizia, tia Ana Eliane, então Jesus era feito de madeira, ou feito de metal, ou feito de pedra. Por quê? Porque aqui está escrito, eu sou a porta. Então todo mundo na sala de aula caía na risada. Claro, éramos crianças, 10, 11 anos de idade, e o Paulinho dizia, eu acho que o meu Jesus é feito de aço. Por quê? Porque ele gostava muito do Super-Homem, né? Naquela época, nos anos 70, estava bombando, né? Tinha um seriado bem antigo do Super-Homem, e ele era fanático pelo Super-Homem, então ele associava a pessoa do Super-Homem à pessoa do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, né? E ele dizia que eu sou a porta, dizendo que Jesus, então, era o homem de aço. Ele era uma porta feita de aço, mas temos que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Observemos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de ser unicamente uma comparação. Então, a Bíblia trabalha muito com figuras de linguagem. Por exemplo, vamos lá, então, no versículo 9. Eu sou a porta,
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aí eu pego o versículo 10. O ladrão não vem somente a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O versículo 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Se você ler com atenção, preste atenção, versículo 9, 10 e 11, ele não vai dar uma ideia sequencial, sim ou não? Começa com porta. E a porta vai puxar para quem? Para o ladrão. E o ladrão vai puxar para quem? Para o pastor. Preste atenção. Porta, pastor, porta, ladrão e pastor. Não tem nada a ver. Obviamente não tem. Mas a Almeida Revista Corrigida, ela trabalha com essas unidades separadas. E se você não prestar atenção no contexto, pode se confundir. Então, há uma interligação. A porta, estão me acompanhando? É lugar de entrada e de saída. É lugar de acesso. Se Jesus é esse acesso na presença de Deus, o que o ladrão faz? O ladrão, ele rompe, ele quebra, ele obstrui este acesso. Ou seja, ele força o acesso. Estão percebendo? Quem está percebendo? É interessante, tem que ser lido dentro do conjunto. Então, Jesus é o acesso que temos diretamente na presença de Deus. Mas aí Jesus apresenta no 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Olha, assim, então está falando de quem? De alguém que vai atrapalhar o acesso, que vai interromper o acesso. O pior, vai forçar o acesso, mas não no sentido positivo, sim no sentido destrutivo. E aí ele disse, eu vim para que tenham a vida e com abundância. Então está deixando claro que Jesus ele é a porta de acesso para vida abundante. Aí vem o verso 11. Eu sou o bom pastor. Olha como ele usa a expressão bom. Ele não está falando que eu sou o pastor. Alguém está lendo isso aqui comigo, gente? Alô? Ele não está lendo eu sou pastor, eu sou o bom pastor. Há uma diferença quando o texto diz eu sou o pastor, amém? E quando o texto diz eu sou o bom pastor. Então, qual é a diferença que estamos aprendendo a detectar? O pastor existem muitos, e aos milhares. Mas só existe o quê? O quê? Um bom pastor. Gente, o camarada tem que ter muito peito para dizer, eu sou o bom pastor. Já me disseram isso, o senhor pode dizer que eu sou bom pastor? Sou doido, cara. E eu dizer que eu sou bom pastor? Sou louco. Só existe um que tem autoridade para dizer isto. Jesus Cristo. Está entendendo, gente? Quem está me entendendo? E eu falo com muito carinho e respeito. Se você ouvir da boca de um pastor de púlpito dizer eu sou bom pastor, herege. Como é que é, pastor? É sério? Isso é heresia. Nenhum pastor terrestre pode roubar uma prerrogativa, um atributo que unicamente pertence a quem? A Jesus Cristo. Só existe o bom pastor Jesus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? E não adianta dar voltinha, não, mas o pastor fulano é uma gracinha, o pastor fulano é bonzinho, o pastor fulano cuida de mim, me telefona 3 vezes por semana, me visita toda semana, ele pode ser o anjo na terra, pode ser aquela pessoa maravilhosa como eu quero acreditar que você tem o seu pastor, mas o bom, sabe o que quer dizer a palavra bom? Perfeito, completo, suficiente, essa é a palavra bom como significa no grego. Você pode ter o mais lindo dos pastores, mas ele não é perfeito, ele não é suficiente, ele não é completo. Sabe por quê? Porque ele é ser humano, igualzinho a mim, igualzinho a cada um de nós. Estamos de acordo com isso? Eu não conheço nenhum pastor anjo. Aí é um negócio complicado. Já ouvi falar de pastores que ganharam asas, se reencarnaram, mas deixa quieto, isso aí é um outro assunto que eu não quero entrar nessa questão. Aí vai lá. Eu sou bom pastor. O que faz o bom pastor? O que faz o bom pastor? Ele faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. Quando estão me entendendo, gente, que o versículo 8, 9 e 10
tem uma sequência, uma cadeia, tem uma necessidade. É tudo uma comparação, mas eles estão o quê? Interligados. O problema da ARC é você identificar o contexto literário, porque tudo aí não é literal. Tudo aí é o quê? Comparativo. Quantos estão me entendendo, gente? O que é uma comparação? Eu dizer que essa caneta aqui, ó, é uma espada. Não, pastor, só tem uma caneta nas mãos, eu sei. Mas a título de comparação, eu posso fazer a comparação com essa caneta com uma espada por causa de quê? Da sua ponta afiada. Mas não é uma espada propriamente dito. Estão me entendendo, sim ou não? É uma comparação, é algo que eu procuro encontrar na sua estrutura física uma semelhança com uma espada. Vamos avançar um pouquinho mais? O negócio agora vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Jesus, quando disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Vamos lá. O que significa na Bíblia fermento? Alguém já leu, alguém já estudou, alguém já ouviu falar? Há um significado espiritual. Vamos aos dois significados. Significado literal e significado espiritual de fermento. Literalmente, para que serve o fermento? Para levedar o pão. Traduza em miúdos. Para que o pão venha crescer. Bonito, agora ficou bonito. Para que o pão fique estufadinho, gordinho, cresça. Isso é para vocês. Eu já não posso mais comer pão nem por brincadeira. Meu Deus, estou numa situação complicadíssima. É só batata doce, gente. Estou pré-diabético, então agora é só meu café da manhã. É batata doce, biscoitinhos, saltinhos. Ok, então fermento é para fazer crescer o pão. Esse é o sentido literal do fermento. E o sentido espiritual de fermento na Bíblia? Vamos lá, alguém se lembra? Pecado, pastor. Como? Pecado. Pecado, perfeito. A Evangélica estava lá, preparando o gatilho. Ela está preparando o gatilho. A Evangélica está armazenando munição. Ela está quietinha, está lá ouvindo, sabe por quê? Porque ela está armazenando munição. Pensei, a qualquer momento ela vai dar o tiro, e deu o tiro agora. Fermento na Bíblia tem um significado espiritual de pecado. Por quê? Porque o fermento, vocês sabem, né? Quando ele espalha-se muito rapidamente pela massa, concorda? Concorda? Eu fiz muito pão na minha vida, por isso que hoje eu estou nessa situação meio esquisita. Eu sei como a coisa funciona. O pecado é igualzinho. O pecado começa numa pontinha e se deixar ele faz, ó, se alastra, contamina e domina. Mas o que Jesus quer aqui nos dizer? Ó, acautelai-vos, advertir, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha o que diz aqui. Sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Então aqui já aprendemos outro significado, outra aplicação da palavra fermento, que era a doutrina de grupos separatistas, ali no tempo de Jesus. Como? Os corações facciosos. Isso, que gostavam de divisões. Esse problema existe até nos dias de hoje, na verdade, mais do que nunca. Né? Os divisionistas que amam criar polêmicas nas igrejas para exatamente dividir o corpo de Cristo. Quando disse ao paralítico, olha essa aqui é mais estranha. Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então, Jesus esperava que o paralítico obedecesse esta palavra de comando. Isso era uma ordem. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Interessante, né? Presta atenção. Levanta-te. Ó, sai daquela posição de ostracismo, de estagnação. Toma a tua cama. Mas por que tomar a cama? Para dar o testemunho que ele já não era mais uma pessoa prostrada pela paralisia. E vai para a tua casa. O que isso quer dizer? Anuncia para a tua família. O que Deus fez
por você. Está entendendo o negócio? Isso aqui é lindo. Ainda dentro do contexto literário, faz-se importante conhecermos também as duas formas de melhor interpretarmos o texto em questão. Aqui vai exigir, sim, pesquisa. Interpretar lexicalmente. Que palavra é essa, pastor? É uma marca de remédio, uma marca de pomada, lexicalmente? Não. A palavra lexicalmente vem de léxico. L-E-X-I-C-O. Léxico traduzido dicionário. Mas por que não se fala diretamente dicionário, ao invés de léxico? Porque a palavra original é grega, lexicum, tá? E a palavra latina é dictionarium. Então, dicionário é a forma latina, dicionário, e a forma grega, léxico. Ok. O que é interpretar na base de dicionário? É conhecer a etimologia. Está ali, ó. Olha lá na apostila. O que é etimologia? É a origem e evolução histórica de um vocábulo. Alguém sabe a origem? Alguém sabe a origem, a etimologia, a raiz do mês do ano chamado agosto? Vamos lá. Ninguém é obrigado, mas alguém já estudou isso? Porque cada palavra na língua portuguesa tem um significado, e você descobre esse significado quando estuda a etimologia. Agosto. Alguém já estudou? Alguém já viu? Não? Não, eu não vi, mas tem alguma coisa a ver com o César Augusto, o imperador? Exatissimamente. Irmão Zandro já ganhou 50 na gaveta. Ô, irmão Zandro, na dúvida, acertou na bola 9. Muito a ver com o imperador Augusto, porque os meses do ano são em homenagem aos imperadores romanos e aos deuses romanos. Então, agosto é em homenagem a César Augusto, ou Otaviano Augusto, Augustus. Setembro, em homenagem a Sétimo Severo. Outubro, a Otaviano. E aí vai por diante. Entendeu? Então, quando estudamos a etimologia agosto, você vai chegar lá no latim, Augustus. Aí vai descobrir que está ligado com o primeiro imperador romano. Ou seja, cada palavra na língua portuguesa tem uma etimologia, uma evolução histórica e uma origem. O desenvolvimento histórico de seu significado e seu uso no documento sob consideração. Vamos lá. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra grega, sob consideração nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega, nos diferentes autores do passado. Não é querendo vender o meu peixe. Não, entendam-me, não estou querendo vender o meu peixe. Por isso que esta Bíblia, hoje, é a melhor Bíblia em língua portuguesa de estudo, porque ela tem tudo em um só volume. Não estou ganhando nada em fazer propaganda com ela, tá? Mas quem tem essa Bíblia e já deu uma olhadinha, sabe que ela tem recursos de lexografia, de léxico, de dicionário, de concordância. Gente, quem tem essa Bíblia não precisa de mais nada. Você pode ter até a Bíblia Thompson, a Bíblia arqueológica, a Bíblia do expositor. Quantas Bíblias? Está ali, ó. Está ali. Irmão Zan, agora irmão Zan está vendendo o peixe dele. Porque ele é comportor, ele é revendedor. Está ali o irmão Wallington. Tá vendendo peixe, mas eu não estou vendendo meu peixe, gente, eu não sou pescador, sou de almas, tá? Mas esta Bíblia aqui, em língua portuguesa, é a melhor Bíblia de estudo. E eu digo isso, sabe por quê? Porque pastor Antônio Gilberto foi o meu mentor pessoal. Ele acompanhou a minha vida de 1969 a 1983. Tive o privilégio. Ele é considerado o mestre das Assembleias de Deus do Brasil. Faleceu em 2017, se não me engano, 2017, aos 95 anos de idade, deixou, né, um legado fantástico. Então, quem puder, ninguém aqui é obrigado,
ter esta Bíblia, você vai ter um ferramentão daqueles. Bíblia Thompson, e essa aqui, você vai longe, porque vai te ajudar muito a entender a questão da interpretação, tanto lexográfica como sintática. Como ele Agora, dizia, né, Luiz, como? a escola bíblica dominical é a igreja evangelizando enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Eita, e que pena que a escola bíblica dominical não é tão valorizada aqui na América. Que pena. Eu só conheci, eu não vou citar por ética, uma igreja há 22 anos, quando eu cheguei aqui, que chegou a ter uma escola dominical, a média de domingo eram de 210 alunos. Não é normal hoje você ver uma escola dominical em uma igreja brasileira. É pequena, mas nós temos uma média de 65% a 70% de presença nos domingos de manhã. Que é uma tremenda de uma vitória. Parabéns, irmãos Andam. Vou estar aí num domingo de escola dominical só para ouvir. Não fale com o seu pastor, eu não quero saber de falar, não quero saber de ministrar, eu quero sentar para participar de uma escola dominical. Com mais razão, vou fazer de tudo quando eu estiver em Boston em outubro para cair de paraquedas aí no domingo de manhã. É de manhã a sua escola dominical, correto? Ou é à tarde? É de manhã? Às 9 horas da manhã. Maravilha. Então, eu vou chegar aí na tarde de sábado, pernoite, né? Eu vou tentar levar a minha barraca, instalo lá aí no seu quintal, não dou trabalho para ninguém. Levo o meu cafezinho, não incomodo ninguém. Aí, de manhã, domingo, estamos juntos na escola dominical, porque aí, à tarde, eu já tenho um compromisso na cidade de Lourdes, aí saio voado para ir para Lô, aí sim eu tenho que ministrar a palavra à noite. Mas vamos conversar, vamos combinar direitinho, né? Só estou esperando o pastor fechar a data comigo, mas eu quero conhecer essa escola dominical. 70%, gente, não se sintam envergonhados, não. É muito povo para uma igreja brasileira hoje valorizar a escola bíblica dominical. Que Deus ajude, né? Que Deus esperte. É pequena, né? A congregação é pequena, mas dá até 70% de presença. A nível de proporcionalidade muito alta, é altíssimo. Proporcionalidade, não estou falando de quantidade, de proporcionalidade é muito alta. Hoje a média não alcança 45%. Incrível, não alcança, mas 70%, independente da quantidade, pela estatística que eu tenho trabalhado nos últimos anos, é um número excepcional. Gente, deixa eu fechar essa parte aqui, tá? Para a gente passar para os exercícios. Interpretar sintaticamente. Essa parte aqui vai pegar, porque tem a ver com a nossa difícil, complicada, chatinha língua portuguesa. Vamos lá. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua, nos quais o documento está sendo escrito para primeiro ser interpretado como foi escrito. Temos que ter uma base do hebraico, aramaico e grego para entendermos dentro do mecanismo da língua portuguesa. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, é expô-las. O que significa que primeiro a linguagem desenvolveu como meio de expressar os pensamentos da humanidade e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua com a sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando principal relevo aos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isto vale também para o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento. E para concluirmos, vamos também conhecermos 2 outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto dentro deste mencionado contexto. É a chamada lei da dupla referência, e o ensino bíblico explícito e implícito. Muita atenção aqui para a gente fechar com isso aqui. Este é o mais requisito que o intérprete necessita ter em conta. Olha, são textos que, ao mesmo tempo, abrangem um evento, fato, acontecimento, e outro remoto. Vamos ler esses 2 textos? Vale a pena. Muito a pena. Vamos lá. Abra vocês em Isaías 61, 2. Depois, outro de vocês, Lucas 4,19. Estão percebendo? Então, é um conjunto de 2 textos combinados, somados. Estão percebendo aí?
Então, Isaías e Lucas é uma combinação. Depois nós temos uma segunda combinação, porém de 3. Estão percebendo? Sim ou não? A segunda combinação envolve 3 versículos. Gênesis 22, 13, João 29 e Apocalipse 13, 8. Vamos lá. Vamos terminar a aula dentro de 12 minutos, só para você saber. Então, em 12 minutinhos, estamos terminando. Vamos lá, então, Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse é o texto de Isaías 61, 2. Vamos a Lucas 4:19. Lucas 4:19. O que diz lá em Lucas, capítulo 4, verso 19? Apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem algo a ver entre o texto de Isaías, que acabamos de ler, e o texto de Lucas, que acabamos de ler? Sim ou não? Tem tudo a ver. Por quê? Porque um é a menção original. Qual é a menção original do texto? De Isaías ou de Lucas? De Isaías. De Isaías. Essa é a menção original. E Jesus menciona Isaías, porque Jesus, alô, aí você tem que ler o contexto. Ele está lendo o livro da lei, está cumprindo a profecia. Alguém já leu isso ou não? Jesus entra na sinagoga, coloca um livro da lei na mão dele, e o que ele faz? Ele lê exatamente o texto do profeta Isaías, que se referiu o quê? A uma profecia voltada para ele, 708 anos antes do nascimento de Jesus. Isso foi quando Deus dá a Isaías essa revelação, 738 anos, na verdade. Depois, a profecia se cumpre literalmente. E o mais impressionante, o próprio alvo da profecia profere as exatas mesmas palavras do profeta Isaías, porque estava todinha voltada para a pessoa do Senhor Jesus. Compreendeu essa parte? Isso aqui é interessantíssimo. Gênesis 22, 13. Agora vamos a Gênesis 22, 13. Gênesis 22, 13. João 1, 29. João 1, 29 e Apocalipse 13, 8. Aí nós temos uma combinação de 3 textos. 3 textos. Apocalipse 13, 8. Vamos lá. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Corretíssimo o texto que acabamos de ler? Gênesis 22, 13, sim ou não? Está correto? Alô? Alguém está comigo aqui? Ou alguém já saiu da sintonia? Está correto. Aleluia! Eu pensei que alguém aqui se desviou, saiu da rota, desconectou a conexão e aí ficaram perdidos. Agora, em João 1, 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está correto esse texto que acabamos de ler? Sim ou não? Está corretíssimo? João 29, maravilha. Agora, Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pergunta: o que existe de comum? O que existe de exato nos 3 textos? O Cordeiro. O Cordeiro, mas tem algo mais chamativo.
Perfeito. Os 3 textos estão mencionando o cordeiro, mas tem algo muito mais chamativo entre os 3 textos. Sacrifício do cordeiro. Sacrifício, amor. Além disso, tem outro mais chamativo ainda, que poucos observam. Eu estou aqui para dar 75 pontos. Se você me dá a resposta certa, eu dou. Até isenção, pronto. A fundação do mundo, pastor? Não, eu até dou isenção da prova. Você não precisa fazer a prova de hermenêutica. Continua fazendo as aulas normais, mas a sua nota 100 está garantida, se você me der a resposta certa. Tem algo chamativo entre os 3. Pastor, seria Jesus sendo chamado de cordeiro por 3 pessoas diferentes? Não, tem algo mais chamativo ainda. Vocês não estão enxergando no texto. O texto está mostrando, é só você ler os 3 textos e aí tem algo chamativo dentro dos 3. A irmã Isabel está tentando abrir, mas o áudio dela não abre. O áudio não abre. É o carneiro, pastor? Hã? Por que no Gênesis 22, 13 fala que é carneiro? Aí está. Que pena que a irmã Angélica não está hoje como aluna matriculada. A diferença é o carneiro. Mas peraí, pastor. Carneiro e cordeiro não são a mesma coisa? É a mesma coisa. Não. Escute. O carneiro tem efeito substitutivo. O carneiro tem efeito substitutivo. Já é um animal maduro, né, pastor? Exatissimamente. Por isso que João chama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro, na visão bíblica, fala de substituição. Jesus é o nosso substituto. Cordeiro, na visão do Antigo Testamento, é holocausto, sacrifício, mas carneiro é substituição. Então este carneiro é o tipo do sacrifício que Jesus faria no futuro. Por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus, que o cordeiro ele seria entregue e seria o quê? O substituto ao mesmo tempo. E geralmente no Antigo Testamento eram feitas 2 coisas separadas. O cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, e o carneiro para a substituição. Alguém sabia disso? Então, não sabia, nota. Eu já sabia. Opa, parabéns, irmãs. Se tivesse aqui, já dava a isenção da prova. Gente, anota aí. No Antigo Testamento, o cordeiro tinha valor de entrega, sacrifício. E o carneiro de substituição. Olha que impressionante. Já Jesus, ele cumpre a função dos 2. Ele é tanto a entrega, estão entendendo? O sacrifício, como a substituição. Um aluno me questionou, mas por que então não se falou, eis o carneiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não, é o cordeiro, porque Jesus ele é ao mesmo tempo ali a entrega e a substituição. Uau! Isso é lindo, gente. Outro fator aí, pastor, que o cordeiro, o carneiro, ele teoricamente se dizendo, ele já teve uma relação com a ovelha. Exatissimamente. Ele já não está mais puro. O cordeiro é puro. Aí está. Olha, irmão Zando está indo longe, está viajando na hermenêutica. Gente, vocês estão notando? Se vocês não estão notando, que preciosa oportunidade. Vocês perderam de anotar. Isso é lindo, gente. Quando a gente começa a avaliar isso dentro da lei da dupla referência bíblica, a gente chega a conclusões maravilhosas. Deixa eu fechar, porque já são 10h03. Gente, me entusiasmei agora. Se deixar, eu vou longe. Observe com atenção, com frequência, nos livros proféticos. Ocorre muitíssimo essa lei. Gente, nos livros proféticos é demais. Se eu tivesse tempo, eu mostraria para vocês, dentro dos 17 livros proféticos, essa lei da dupla referência. Ela é magnífica e ela nos ajuda muito a entender o lado da profecia bíblica. Ensino bíblico explícito e implícito. Para fechar. O ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente o texto. O Senhor
estava com José. Então está perto, está claro, está bem objetivo. O Senhor, é o Todo-Poderoso, estava com José. O ensino implícito é aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. Olha um exemplo. No livro de Esther não existe menção do nome de Deus. Procura o nome de Deus no livro de Esther. Não existe. Nem no hebraico, nem no grego, nem no aramaico, nem no idioma. Não existe. Todavia, este está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos, livrando o seu povo. Quer ver uma coisa que também? Alguém que está presente na Bíblia, mas não aparece o nome? A Santíssima Trindade. Você encontra essa expressão na Bíblia? Santíssima Trindade, sim ou não? Alguém já encontrou? Não existe. Mas você encontra a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em várias vezes juntos. Não estou falando do Espírito separado, do Pai separado ou do Filho Jesus Cristo separado. Nós temos vários textos onde os três são apresentados juntos. Então, esse é um ensino implícito. Por exemplo, outro, para terminar, para a gente passar para os exercícios. Santa Ceia, essa expressão Santa Ceia, existe em algum lugar escrito na Bíblia? Não. Interessante. Existe a mesa do Senhor, a ceia da comunhão, a mesa do Senhor, mas nunca, em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar Santa Ceia. Se entende por santa porque é separado para o uso de Deus, para o uso de um memorial. Então, esse é um ensino implícito. Santa Ceia, mas onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. Nós consideramos santo porque é para o uso, para lembrar o que? A pessoa do Senhor Jesus na sua morte, ressurreição e vinda. Amém? São 10h05, eu acho que vai tomar tempo para a gente corrigir os exercícios. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, então, postar. Eu vou postar a correção dos exercícios, porque vai estourar muito tempo. Tá? Eu vou postar entre hoje e amanhã. Tá? Eu vou fazer uma fotografia e vou, então, corrigir. Nós temos, então, que corrigir até a página... Até a página 18, confere? Os exercícios até a página 18. Maravilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fotografar, porque, eu repito, já são 10h06, eu não quero me exceder no horário para não trazer inconveniências, porque vários de vocês precisam dormir cedo, acordar cedo, entendeu? Então, eu vou postar entre hoje e amanhã. Fique bem atento. A página 19, tá, pastor? Isso, está aqui, página 19. Perfeito. Eu vou postar, então, por ordem. Você acompanhe por ordem, tá? Tanto que eu vou fotografar o rodapé das páginas para você ficar bem ligado. Vou fazer essa postagem entre hoje e amanhã, como mais tardar no final da tarde. Se eu conseguir um pouquinho hoje, geralmente, infelizmente, eu durmo muito tarde, então eu vou postar, aí você fica ligado, postar lá no grupo, tá bom? Lá no grupo, tá? Trabalho de casa, para terminar. Trabalhinho de casa. Ô, papai do céu. Trabalhinho de casa. Vamos lá. Ainda não entramos nesta parte, mas você, então, vai fazer os exercícios da página 27, da 27 a 30. Trabalhinho de casa, então, da página 27 a 30. Ok? Anotaram? Da página 27 a 30, e eu me comprometo a postar as respostas dos exercícios que deixamos para trás, porque o tempo já se excedeu, foi necessário, né, fazer toda esta abordagem de grande importância, certo? E a gente não pode extrapolar mais o tempo, já são 10h07. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui dentro da abordagem que fizemos? Ficou tudo claro, explicado, ou algum aluno ainda está meio perdido? Está tudo certinho? Se algum aluno surgir alguma dúvida, fica na liberdade de postar um áudio, uma mensagem escrita no meu privado. Não faça no grupo, não, por favor, no meu privado, e eu, com toda a alegria, com toda a satisfação, estou para lhe atender. Se eu não lhe atender assim, num estalar de dedos, dentro do dia, pode acreditar, eu vou te responder, né? Se você me postar, digamos, uma mensagem às 14h, acredito que antes das 7 eu estou te respondendo, seja ela por escrito ou seja ela
por áudio, perfeito? Então, vamos terminar, então, a nossa aula de hoje. Deixo o meu compromisso de postar as respostas, página 27 a 30, por favor, exercícios para a próxima aula, e será a nossa 5ª aula da matéria de hermenêutica. Nosso muito obrigado à família Soares, irmã Lediane, irmã Jennifer Jackson, irmã Isabel, que chegou, mas chegou, graças a Deus, chegou acelerada, mas chegou, graças a Deus. Obrigado, irmã Angélica, pela sua participação. Fique bem à vontade, se a senhora desejar se matricular conosco ou não quiser, fique bem à vontade, estou às suas ordens, né, para o futuro contato. Obrigado, irmã Eliane. A senhora venceu mais uma noite no poderoso nome de Jesus, vai continuar vencendo. Jobé, Deus abençoe, obrigado aí a família do irmão Zandro, irmão Fernando, né? Não são Batman e Robin não, mas é a dupla dinâmica de Marta Zini. Deus abençoe, irmão Zandro, irmã Fernanda, pastora Darlete, e a nossa irmã Ângela, que hoje ainda, por alguma razão, creio que problemas no seu vídeo, não pôde se apresentar, mas Deus abençoe a irmã Ângela, também pelo seu esforço, faço votos, né, que a senhora tenha o seu vídeo consertado o quanto antes, né, porque nós damos preferência, na medida do possível, que os alunos tenham o vídeo aberto, né, a menos que estejam passando por algum problema de natureza técnica. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Vamos pedir... Sim, irmão Zandro, por favor. E o trabalho que o senhor pediu para fazer? Vamos lá. São 10h10. Vamos lá. Vamos lá. Ô, papai do céu. Vamos lá. Fé. Os tipos de fé. Quem detectou os tipos de fé? Tem que responder. Pode postar, não? Vamos lá, os tipos de fé. Vamos fazer o seguinte. Manda no meu privado. Melhor, porque senão vai estourar o horário. Tá? Os tipos de fé. Quem conseguiu, posta lá na ordem, ou seja, coloca o versículo e o tipo de fé. O versículo e o tipo de fé. Entre hoje e amanhã eu já dou a avaliação. Tá? E o contexto de Ageu 1:4. Tá? E o contexto histórico de Ageu 1:4. Se você fez, não é obrigado, posta lá no meu privado, que eu vou dar, então, a avaliação. Tá bom, gente? Desculpe o horário, porque não podemos mais avançar. Vamos pedir nossa pastora Darlete nos despedir com uma palavra de oração. Deus abençoe a todos. Próxima quarta-feira, 14 de setembro, estamos aqui firmes e fortes, se Jesus não voltar. Lembrando que o pagamento do mês de setembro já está em aberto para quem quiser e puder fazer. Lembrando que a data limite é o dia 30 de setembro, mas alguns já estão fazendo os seus pagamentos. Nossos sinceros agradecimentos. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Pastora Darlete, levando a Deus uma palavra de agradecimento para despedir a nossa aula de hoje. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Obrigado, para te Senhor. agradecer, Jesus, por esta rica oportunidade de estar aprendendo, Pai, da tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Luiz, que tem nos ensinado, Senhor. Graças te damos, Nós Senhor. estamos aprendendo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por cada um dos alunos, de nós que estamos aqui juntos aprendendo. Meu Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Continua nos abençoando, nos dando, Pai, sabedoria, força, saúde, Senhor, para que possamos estar empenhados, Senhor, nesse estudo, ó Pai amado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Continua abençoando a cada um de nós e toda a nossa família, e o pastor Luiz e a família dele. E te agradecemos também por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso lema, antes de nos despedirmos, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça.
É necessário que ele cresça. E eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a Glória e poder. Deus nos abençoe, um bom descanso, Glória ao uma Pai, ótima glória ao final de Filho, glória ao quarta. Espírito Até a Santo próxima de Deus. semana, se Glória Deus a Deus. quiser. Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Angélica. Deus abençoe. Ficamos Amém. em contato com todos. A paz do Senhor a todos. Um bom Amém. descanso. Amém. E lá no grupo Amém. estaremos postando a aula gravada. Deus abençoe a todos.